Você pode mandar um recado para mim? Posso. Isaac mandou um recado, esse é para Camille. vocês. É para Camille. É para Camille, não, é para Camille. Fala. Fala, Camille, Isaac tá com saudade. Camille, Isaac tá com saudade. Quem é Camille? Isaac tá com saudade. Ah, espertinho você, né? Camille não tá dando um pingo de confiança. Falou que não tá nem um pouco de saudade de você. Falou para você tomar conta aí da sua casa, ajudar a lavar louça. Que ela tá aqui estudando, levando muito a sério. Ela falou bem assim. Professora, a gente faz uma fofoca. Se eu sei que é mentira, eu sei, ela tá tentando fazer eu boazinha. não minto. E Camille tá lá falando, ó. Camille, não vai dar para ficar falando isso tudo que você tá falando para ele. Tá lá falando. Falou que não quer assunto com você. É pra você esquecer ela. Vambora, para com isso. Eu, hein? Tem um cara de porta-recardo? Eu, hein? Amor, então olha só, vamos lá. Ontem nós vimos sobre o iluminismo. Espero que ninguém tenha esquecido, né? Illuminati? Deus. Todo mundo faz essa relação, né? Iluminismo com Illuminati. E, né? Todo mundo faz isso. Eu sempre estou prometendo, só que eu acabo esquecendo, não tendo muito tempo, de procurar mais a respeito do Illuminati, né? Para poder passar para vocês. E acaba até eu ficando curiosa. Ô, tia. Mas, fala, meu amor. Só um minutinho, vou atrapalhar aqui rapidinho. Atrapalha. Mas teve um dia que eu vi uma teoria, sabe o desenho do Phineas e Ferb, aquele cabeça de Doritos, é o Illuminati. Jesus. Mas aí eu vou pesquisar sobre esse assunto, né, do Illuminati, ver a relação, para a gente poder falar a respeito, tá? Mas vamos lá, né? Voltando aqui ao nosso conteúdo que foi sobre o iluminismo. O iluminismo, eu até fiz essa revisão aqui com a 8.1, né? O iluminismo, ele surge em que momento? No momento em que a sociedade vinha aí da Idade Média, sendo comandada, né, pelo rei, pela igreja, tendo esse controle excessivo, principalmente da igreja, né? Porque a igreja é que detinha o conhecimento, e os filósofos iluministas queriam dar um novo olhar para a sociedade, queriam levar a luz para a sociedade, queriam que o conhecimento circulasse na sociedade com base na razão e na ciência, não com base numa explicação religiosa, tá? Bem, pensando nisso, nós vamos continuar com o slide de ontem, que eu estava passando, e anotando os pontos importantes. Então, abre o caderno, vão ter pontos que nós iremos anotar, eu selecionei os pontos, então não vai ser tudo, vai ser igualzinho ontem, né? Algumas coisas vão ser copiadas, tirando um único slide que é maior, que tem mais coisas para copiar. Então, vamos lá continuar. Nosso slide sobre o iluminismo. Calma aí. Nós paramos nesse, não foi? No slide 6? Né? Vocês já chegaram a copiar esse? Foi? Eu não terminei, não. Então termina, aproveita agora. Então, nós paramos nesse slide. Tia, para copiar esse slide, né? É para copiar esse slide. Esse aqui é importantíssimo. Nós paramos nesse slide 6, aonde ele expõe os princípios do iluminismo, né? Todas as defesas e críticas do iluminismo. O iluminismo criticava, tá? O absolutismo, o fanatismo religioso, as superstições, tá? Todo esse controle do rei e da igreja sobre a sociedade. Essas eram as maiores críticas do iluminismo. Então, quem não acaba de anotar, para a gente poder seguir. Pega o caderno, gato. Tá em cima? Deixa em cima. Fala, amor. Professora, o iluminismo é um movimento cultural, sim. Mas para eles tentarem tomar conta entre aspas, eles não são igual à igreja, mas sim mostrar a prática para as pessoas. Como era a batalha, entre aspas, não sei se era a batalha de sangue ou a batalha como se fala, gente? Palavras, não é? A batalha de a pessoa se expressar. Como eles tentavam impedir a Igreja Católica? Eles saíam de casa em casa e falavam: você está sendo... As pessoas estão mentindo para você, cuidado. Entendi. Isaac está me perguntando como é que o movimento iluminista, né, passou a mensagem para as pessoas do que estava sendo errado ali na sociedade. Por exemplo, o controle da Igreja do Rei. Os iluministas faziam o tempo todo
exposição da palavra. Então, claro que não era de casa em casa, mas naquela época já circulava jornaizinhos, né, informativos, se tinha aí muita prática da oratória, né, do discurso, da fala. E dessa forma, os iluministas conseguiam propagar as suas ideias e conscientizar o povo. Era meio que um boca a boca, né, de informações, e também de discurso, e também de informações através de jornais que circulavam na época, tá? O Martinho Lutero não é um exemplo de iluminismo. O Martinho Lutero foi lá, né, na reforma religiosa. Mas as ideias de Lutero eram especificamente com relação a dogmas, né, a regras da igreja, mas a gente pode dizer que ele teve aí também, mesmo não estando nesse tempo, né, nesse movimento, ele teve pensamentos inovadores, né, pensamentos iluministas. Claro que o tempo de Martinho Lutero é outro desse tempo aqui, tá? Então, eu estou fazendo essa comparação só para a gente poder pensar, mas foram momentos diferentes, né, momentos distintos. Professora? Oi, meu amor. Mais uma pergunta. Ontem, desculpa se eu estiver errado, é que às vezes, como eu te disse, confunde. Mas isso aqui é bobo. Ontem a senhora disse, eu acho que absolutismo que a gente está aprendendo, não é? Absolutismo e iluminismo se passaram depois do feudalismo, não é? Ou não? A gente está aprendendo. Isso, ó, nós tivemos o episódio, né? O fato histórico do feudalismo. Não, desculpa, antigo regime se passou depois do feudalismo, não é? Isso aí. Desculpa, eu confundi tudo. Então, com a queda do feudalismo, a gente sabia que cada feudo tinha sua moeda. Depois do feudalismo e o antigo regime ter surgido, as moedas voltaram a ser uma só ou continuou nesse esquema? Voltou aí a circulação de moedas, só que todas agora controladas, né, pelo rei, pelo Estado. Não é que cada feudo tinha a sua moeda, mas cada feudo, moedas diferentes, não é isso? Mas cada feudo trabalhava da sua forma. Um usava mais de valor moeda, outros menos, mas isso não quer dizer que cada moeda era de um jeito, tá? Mas com o antigo regime e o poder centralizado do rei, tudo se unificou em todo o território. Se tornou único, né? Obrigado. Vamos lá? Tem alguém copiando ainda aqui? Eu tô na penúltima, rapidinho. Então tá bom, eu espero, meu amor. Tem gente terminando aqui também. Aguardaremos. Professora, oi. Desculpa, mais uma perguntinha que veio. A senhora acabou de falar que o rei observava, não é, esse sistema das moedas, não é? Ele fazia o controle. Controle, isso. Muito bem. A senhora deu a palavra certa. Nessa época, não existia ministros, tipo o ministro da Economia, ou o ministro da Casa Civil, ou vários outros? Sabe que está perguntando se nessa época não existiam ministros. A palavra não era bem ministro, tá? Mas os reis tinham os seus auxiliares. As pessoas responsáveis aí por cada campo para poder ajudá-lo, claro, tá? Mas não tinham autonomia como se tem hoje, bom? Mas tinha-se sim. Mas ele tinha esse auxílio também. Mais uma pergunta. O trono era passado para a pessoa da família, não é? Isso, normalmente pai para filho, isso aí. Então era hereditário. Perfeito. Vocês lembram? Eu gosto muito de usar. Terminou, amor? Desculpa. Eu gosto muito de utilizar assim coisas que não são no mesmo momento, isso não é correto fazer, mas é só para a gente poder ter uma ideia. Quando passou aquela novela na Globo, que nós tínhamos o personagem Dom Pedro I. Vocês lembram? Esqueci o nome daquela novela. Que tinha Caio Castro como Dom Pedro I. Ele passou esses dias de novo. Sim, professor, aquele português de Portugal que era muito esquisito. Sim. Qual? Esqueci o nome. Eu acho que, eu não sei, Novo Mundo, sei lá o quê. Novo Mundo, é isso mesmo, Novo Mundo. Novo Mundo. Então, vocês perceberam que Dom Pedro, ele era o imperador, ele detinha o poder, ele governava.
mas ele tinha parlamentares que auxiliavam, né? Dando aí ajuda no campo econômico, no campo nananã, cada um fazia, é mais ou menos isso no período aí do absolutismo em toda a Europa. Né? O rei, ele tinha aí plenos poderes, mas ele tinha os parlamentares que o auxiliavam, sendo que a palavra dele era sempre a que prevalecia, a palavra do rei. Posso passar aqui? Então, passar, hein? Professora, veio uma pergunta aqui bem engraçada, um pouco engraçada não, mas sei lá, esquisita. Ah, Sabemos que uma família nunca morre, não é? Isso é raro, eu acho. Mas, então, a família do Dom Pedro II, não é? Que foi o nosso último imperador brasileiro, a família dele é reconhecida e tem um grande suporte da política presidencial. E, tipo, eles ainda são importantes para o Brasil, por mais que eles terem vindo? Não, eu acho que a importância, Isaac, Isaac está perguntando se hoje em dia os descendentes aí, né, de Dom Pedro, de Dom João, se eles têm influenciam o governo de alguma forma, têm importância. A importância é importância histórica, tá? Mas fora isso, não. Esses dias na Globo, até fizeram uma reportagem com um descendente de Dom Pedro. Eu não lembro em que momento, gente. Eu acho que ele foi um descendente de Dom Pedro II. Ele sendo entrevistado lá em Petrópolis, que a família dele pôde retornar, né, depois que foi terminado o exílio, e aí grande parte da família veio novamente a residir em Petrópolis, porque Dom Pedro II foi exilado quando deixou o Império Brasileiro, né, quando ele fez aí o acordo, né, forçado, dando poder aos militares, né, na Primeira República, que nós iremos ver mais à frente. Aí passou até na reportagem na Globo, falando sobre isso. Depois é até bacana a gente ver. Então, vou passar o slide, hein? Iluminismo e a ciência. Nos séculos 17 e 18, novas descobertas e inventos ocorreram graças, né, a esses novos conhecimentos, essas novas ideias vindas aí com o iluminismo. O avanço científico colocou à disposição do homem informações bem diferentes de tudo que era conhecido naquela época. Copérnico, Kepler, Galileu e Isaac Newton elaboraram novos modelos para explicar o universo, auxiliados pelo desenvolvimento da matemática. Então, muitas novidades ocorreram no mundo, né, na Europa, nesses séculos 17 e 18, com a implantação do movimento iluminista, com as ideias iluministas. Por que muitas coisas aconteceram? Porque saiu do controle da igreja essa manipulação do conhecimento. Continuando. A biologia progrediu no estudo do homem, identificando os vasos capilares e do trajeto da circulação sanguínea, o princípio das vacinas. Na química, Antoine Lavoisier, famoso pela precisão com que realizava suas experiências, provou que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ocorreram outros inventos também nesse período. Inventos que mudaram a realidade completamente do mundo. Descoberta da eletricidade, invenção da primeira máquina de calcular, formulação de uma teoria para explicar a febre. Porque lembra que eu falei que toda explicação era religiosa? Descoberta de protozoários e bactérias. Na geologia, ocorreu a teoria que explicava a formação da Terra, tirando aquela visão bíblica da criação do mundo. Então, muitas e muitas coisas, muitas e muitas teorias surgiram nesses séculos, no século 17 e 18, aí com o movimento iluminista. É para copiar isso? Não, copiar não, tá? Quando for copiar, eu já aviso a vocês. Tendo herdado o espírito curioso e indagador dos estudiosos, renascentistas, os iluministas investigaram questões científicas, políticas, religiosas e culturais. Isaac Newton era um homem matemático, astrônomo e físico, e ele estudou aí sobre os movimentos dos corpos, da óptica e a lei da gravitação. Nós temos aí, inclusive, né, uma charge falando sobre aí, o estudo do universo, do Platão, enfim. Não vou ler porque não tem condições, tá, crianças? Professora? Fala. Eu não sei se eu pergunto para alguém ou para a senhora,
Mas como Isaac Newton conseguiu saber, né, os outros planetas, não é? Como ele conseguiu identificar que existiam outros Tudo planetas? através. Isaac Newton descobriu os outros planetas, tudo através da observação. Principalmente com a criação do telescópio, né? Então, ele ficou aí avaliando, investigando, observando e anotando. Claro que cada nome desse que ele colocou, né, que foi colocado nos planetas, isso tudo veio de uma experiência pessoal, veio de um interesse pessoal da época, tá? Aí caímos agora nos pensadores, nos filósofos iluministas mais importantes do movimento iluminista. Voltaire. Voltaire foi um crítico do antigo regime e da igreja. Voltaire foi defensor da liberdade do pensamento e da expressão. Foi a favor de uma monarquia esclarecida. Voltaire falava o seguinte, gente: não tem que ter essa organização do antigo regime. Monarca absolutista, mercantilismo, que é o comércio dominado pelo Estado, sociedade dividida, não, isso tem que acabar. Voltaire falava o seguinte: nós temos que ter liberdade de pensamento. A igreja não pode controlar o conhecimento, nem o pensamento das pessoas, tá? O Voltaire, ele dizia que a monarquia não precisava acabar. A monarquia só precisava incluir ideias iluministas no seu governo. Então, ela precisava deixar de ser absolutista, mas o rei podia existir. Montesquieu foi outro filósofo iluminista. O Montesquieu também criticava o absolutismo, ele era contra esse poder concentrado nas mãos do rei. Ele era defensor da divisão dos poderes. Ele dizia que deveria existir o poder executivo, legislativo e judiciário, para dessa forma limitar o poder do rei. Não vamos precisar copiar, tá? Depois eu vou vir com uma anotaçãozinha até menor para vocês. Professora? Oi, amor. 2 perguntas. Esse última pessoa que você acabou de falar, ele queria que existissem os partidos. Foi aí, então, onde começou a ter o partido dessa época? Aqui no caso, quando o Montesquieu fala da divisão executivo, legislativo e judiciário, não é partido político, tá? É concentrar, como é que eu vou falar? Esses poderes onde cada um tivesse a sua função, né? E resolvesse os problemas tanto no campo da justiça, quanto no campo de legislação e como no campo de fiscalizar essa legislação. Porque isso tudo até então ficava nas mãos do rei. Então, Montesquieu fala o seguinte, que tem que desmembrar esse poder, tem que ser dividido esse poder. Então, o executivo, para poder executar, fiscalizar as leis, o legislativo, para poder fazer vigorar essas leis, criar essas leis, e o judiciário também. Tem que ter uma harmonização, tá? E tirar todo esse poder das mãos do rei. Essa era a intenção do Montesquieu. John Locke. Professora, Isaac. os iluministas, eles também queriam, não é, a libertação de pessoas escravas e que as pessoas negras tivessem mais respeito? Então, os iluministas, né, havia muito essa divisão da questão de escravidão ou não escravidão, tá? Ainda assim, como em tudo que houve com relação à escravidão, era muito dividido esse posicionamento sobre a escravidão, tá bom? Mas a gente vai chegar lá também. Então, ó, John Locke, segundo tratado sobre o governo civil, John Locke defendia em limitar o poder do governante. Se o governo abusasse do poder, poderia ser substituído. Olha aí que hoje isso para a gente é super normal, né? Mas olha assim, que troço inovador para a época, né? Primeiro que nós vivíamos num regime monárquico, o rei tinha poder hereditário. E aqui John Locke fala o seguinte, a gente tem que ter, a sociedade tem que ter o poder de escolher o governante e também retirá-lo do poder se for necessário. Era defensor da propriedade privada e ele falava que a experiência era a fonte do conhecimento. Rousseau
criticava a burguesia e também criticava a corrida da propriedade privada. Ele dizia que o governo deveria ter maior participação do povo, o povo participando efetivamente da política. E ele falava que a maioria é que deveria determinar as decisões políticas. Então, Rousseau também falava aí da interferência do povo com relação à política. Professora, tudo isso a gente vive agora. Pois é, a gente vive isso tudo agora graças ao quê? Ao movimento iluminista. Nós temos os poderes divididos, executivo, legislativo e judiciário. Nós temos aí a liberdade de expressão e pensamento. Nós temos aí um governo, né, um Estado laico, que não pode ditar que religião você vai seguir. Nós temos aí a escolha do nosso governante e nós temos, inclusive, o direito de tirar esse governante se algo grave for comprovado que ele fez, que é o impeachment que já aconteceu, né? Já por 2 vezes na presidência da República. Então, olha como nós chegamos à realidade atual, tá? Graças ao movimento iluminista. Professora? Oi, Isaac. O rei e a igreja, sabendo que o iluminismo era um grande inimigo, e eles tendo, obviamente, ainda o poder, por mais que existia o iluminismo, porque eles simplesmente não mandaram matar todo mundo e disseminar o caos, como às vezes eles faziam. Uhum. Por que eles não fizeram simplesmente isso? Então, Isaac perguntou se o rei e a igreja sabiam que o iluminismo era um risco, por que eles não eliminaram, né, o movimento iluminista? Porque o movimento iluminista começou a pegar uma proporção muito grande. E o rei e a igreja começaram a perceber que ia ser difícil a derrota em cima desse movimento. Então, ou eles faziam algo, né, para usar esse movimento a favor deles, ou eles seriam derrubados. E aí, nós vamos ver isso mais à frente, um pouquinho no slide mais para frente, vocês vão ver qual foi a atitude do rei, tá? Então, ó, iluminismo e a economia. Na França, apareceram os fisiocratas. Físio, natureza, cracia, poder. Para quem a riqueza de uma nação provém da agricultura e, portanto, da natureza. Os fisiocratas consideraram o sistema econômico como um organismo rígido por leis intrínsecas. Eram contra o intervencionismo mercantilista. Então, olha só. Os fisiocratas eram um grupo que faziam parte aí do pensamento econômico da Europa. Os fisiocratas falavam o seguinte, que a riqueza acontecia graças à agricultura. Esse era o posicionamento dos fisiocratas, tá? Posicionamento dos mercantilistas. Os mercantilistas diziam que a riqueza vinha do comércio. Então, o Estado se tornava rico graças ao comércio, tá? O liberalismo econômico falava que a riqueza acontecia graças ao trabalho do ser humano. Falando em liberalismo econômico, isso era o novo modelo econômico defendido pelos iluministas. O iluminismo, o liberalismo econômico pregava a não interferência do Estado na economia, tá? Professora, não captei direito essa diferença entre fisiocratas, mercantilistas e liberalismo econômico, não entendi. A economia tinha também as suas vertentes, as suas defesas. Era comum em todos os pensadores iluministas que deveria vigorar, deveria se estabelecer o liberalismo econômico. O que era o liberalismo econômico? O Estado não deveria intervir, não interferia na economia. Tá, entendi, professora. Mas o que existia antes, então, do liberalismo econômico? O mercantilismo. O mercantilismo era o comércio, a troca de mercadorias, a compra de mercadorias, a venda de mercadorias, conforme a necessidade do Estado. E o liberalismo falava o quê? Essa troca de mercadorias, essa venda, deveria ser conforme a necessidade da sociedade.
sem a interferência do Estado. Dentro desse pensamento relacionado à economia, nós tínhamos um grupo dos fisocratas que falava o seguinte, olha só, para a sociedade se tornar mais rica, para o Estado ter mais dinheiro, ser mais rico, ser mais próspero, nós precisamos dar toda a atenção à agricultura, porque vem da agricultura essa riqueza. Era isso que os fisocratas pensavam. Os mercantilistas falavam o seguinte, não, a riqueza não vem da agricultura, não. A riqueza vem do comércio. Quanto mais o comércio acontecer, mais rico o Estado vai se tornar. O liberalismo econômico falava o seguinte, não, a riqueza não vem da agricultura e não vem do comércio. A riqueza vem do trabalho. Quanto mais a gente trabalhar, mais rico vamos nos tornar, independente aí do setor. Foi, tudo bem? Todos defendiam, tirando o mercantilismo, né? Claro. Todos os iluministas defendiam o liberalismo econômico, não intervenção do Estado na economia. Próximo slide. O escocês Adam Smith escreveu o livro chamado A Riqueza das Nações, em que ele defendeu nem a agricultura, como queriam os fisocratas, nem o comércio, como defendiam os mercantilistas. O trabalho é a fonte de riqueza, que é o pensamento do liberalismo econômico. O Adam Smith é o pai do liberalismo econômico, é dito como o pai do liberalismo. O que vocês irão anotar aqui dessa folha, tá? Desse slide? Vocês irão anotar o seguinte: Adam Smith defendeu, e vai escrever ali a defesa dele. Então, ó, vai anotar. Tia Paula, bota o quê? Eu boto data aqui, bota o quê? Pode botar a data e botar continuação, tá? Que aí vocês sabem que é a continuação do que a gente escreveu ontem, tá bom? Aí não precisa ter título. Vai escrever Adam Smith, peraí, rapidinho, perdão. Vai escrever, ó, Adam Smith defendeu. Aí vai copiar de nem a agricultura até riqueza, tá? Só esse ponto. Então, ó, Adam Smith defendeu, 2 pontos. Vai anotar de nem agricultura até riqueza. Bota em aspas também, tá bom? Gente, já são 10 para... Já são 10 para as 10? Gente, voou! Caramba! Professor.
Oi? Ah, tá. É pra escrever isso, né? Isso, só escrever esse primeiro pontinho. Vai anotar Ada Smith, defendeu, vai de agricultura até riqueza. Em agricultura até riqueza. Lembrando, tá, gente? É valiosíssimo essas anotações, tá? São valiosíssimas, muito. Estava explicando para outra turma que eu sempre utilizo anotações do caderno para fazer questão de teste de prova. Então, é muito valioso vocês anotarem. Ainda mais que muitas coisas que eu peço para anotar não tem no livro, tá? Então, é muito importante deixar tudo anotado, tudo bonitinho, para depois a gente não ficar aí, né, com dor de cabeça pensando por que eu não anotei. Caramba, não vai dar nem tempo de eu botar a atividade de casa, igual na outra turma. Passou voando. Aqui já tem muita gente com o livro? Já tem muita gente aqui com o livro? Vocês estão com o livro? Eu vou botar até como atividade de casa hoje, fazer a leitura do primeiro capítulo do livro, que é sobre o iluminismo. Eu ia pedir para vocês poderem ler e marcar o que vocês acharem importante. Aí quem tem o livro já pode fazer isso. Ler sobre o iluminismo e marca os pontos importantes na visão de vocês. Já acabaram de copiar, pessoal de casa? Aham. Sim. Então tá, vou pro próximo, hein? Pra gente poder fechar. Ih, eu esqueci de anotar lá onde foi que eu parei. Depois eu vejo aqui. O iluminismo e a religião. Não, copiar tudo não, eu vou falar, tá? Até a crença devia ser racionalizada. Os iluministas eram deístas, isto é, acreditavam que Deus está presente na natureza, portanto, no próprio homem, que pôde descobri-lo através da razão. Para encontrar Deus, bastaria levar a vida piedosa e virtuosa. A igreja tornava-se dispensável. Os iluministas criticavam-na por sua intolerância, ambição política e inutilidade das ordens monásticas. Eu falei até isso ontem com vocês, né? Os iluministas acreditavam em Deus, sim, tá? Eles falavam que Deus estava em tudo e em todos. Eles não gostavam do modo que a igreja obrigava, né, a ter a religião católica, tá? O que vocês irão anotar aqui? De os iluministas até razão, tá? Vou pedir para vocês anotarem os iluministas eram deístas até razão, para a gente poder fechar. Isso vai dar tempo disso, e olhe lá. Faltam 6 minutinhos. Professora, Oi. minha Só um internet minutinho. caiu, professora. Isaac, mas pera rapidinho, Ok. Isaac. Só um minutinho. Gato, você vai anotar aqui, ó, de os iluministas até razão, tá? Anota. Isaac, eu só falei aqui uma coisa, que eu já tinha falado ontem. Que os iluministas acreditavam em Deus. Eles eram deístas. Eles falavam o seguinte, que Deus estava em tudo e em todos. Os iluministas não aceitavam, era a obrigação religiosa, a imposição da Igreja Católica, tá? Eles tinham a crença em Deus. Vocês... Oi, fala. Mil desculpas, professora. Mas Nada. os iluministas, eles acreditavam em Deus, sim, católico, mas eles também abriam espaço para outros grupos religiosos, tipo eu não budismo. falei que eles acreditavam em um Deus católico. Eu falei que eles Ah, não? acreditavam em Deus. Em Deus. Tá? Em Deus. Indiferente de religião. Então, Então, eles aceitavam qualquer um. O Deus. Eles acreditavam em Deus. Eles acreditavam que existia Deus e que Deus estava presente em tudo, em todos e em todas as religiões.
Vocês vão lá, tá? Vocês vão anotar de os iluministas até razão para a gente poder fechar. Tia, quando você puder, volta rapidinho naquele outro slide, só pra eu ver um negócio, por favor. Quando eu puder, fazer o quê? Volta no outro slide, só pra eu ver um negócio, por favor. Tá. Aí você espera só um minutinho, que eles agora estão copiando, senão vai ser um bololô, Sim, tudo bem, tudo bem. tá? Ô, professora, Oi, amor. uma pergunta. A China, nessa época, eu não sei, não, a gente nunca. A gente nunca, na verdade, nunca, até agora a gente nunca falou sobre a China em história, pelo menos o que eu me lembre. Foi o ano passado esse conteúdo da China. Por favor? Ah, é verdade, desculpa. Aí, desculpa ter gritado no seu ouvido. Não, grita não. Ô, tia, a China, ela também era controlada pelos seus imperadores, não é? Isso. A China também teve o ato iluminista? Ou só ficou na Europa e nas Américas? Então, as ideias iluministas chegaram, assim, em diversas partes do mundo, né? Chegou a todo canto. Mas a China, ela não utilizava, ela não usava aí a questão do catolicismo, né? Era até outra religião. Não era China, não, era dinastia Yang. Dinastia, a Índia não, perdão, o Japão também, né? Eram dinastias. Então, era até uma outra realidade, porque nós estamos falando de uma outra civilização, né, do Oriente Médio, que era diferente, de um hábito diferente dos europeus, né, do Ocidente. Foi aí? Todo mundo encerrou? Acabando? Você está copiando o seu direito? Está copiando direitinho? Tá? Só a parte dos iluministas tem razão. Pessoal de casa, encerrou? Sim. Sim. Eu vou voltar um slide, porque uma colega de casa pediu, tá? Só para tirar uma dúvida. Então, meus amores, nós vamos parar nesse slide, né, do deístas. Já foi, tia. Se quiser. Oi, meu amor. Eu vou até sair aqui. Já foi. Tá bom. Eu vou até sair aqui para ver o número desse slide, 14. Aqui é 82, não é? 81, 82. Eu não sei porque eu confundo, gente, mas eu acho que é porque a sala, eu acho que era ao contrário antes. Deixa eu ver onde que eu parei, lá no 81 também. Então, ó, nós vamos para o intervalo. Foi rapidão, né? Caramba, eu achei que a aula terminou muito rápido. E aí, não deu tempo de eu botar aqui a atividade de casa que eu fiz no Word, mas eu vou deixar a seguinte atividade, tá? Para quem tem o livro, fazer a leitura do primeiro capítulo, tá? E marquem aí, grifem os pontos importantes, tá bom? Na semana que vem a gente continua para poder fechar e fazemos a atividade, tá? Beijos, tá, crianças de casa? Beijo, professora. Bom Tchau. intervalo. Mais uma vez, aula ótima, hein? Bom, mais show. Ah, é? Aula maravilhosa, acaba rápido. Professora tão singela. Maravilhosa, professora. Beijo. Não é? Pessoa tão discreta. Beijo, meus amores.